A Web Rádio Fraternidade. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Apresenta o programa Um Desafio Chamado Família. Apresentação do expositor e escritor espírita Joamar Zanolini Nazaré. Olá você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Jesus ilumine, abençoe o seu lar, abençoe o seu coração. Com muita alegria, com muita honra, estar aqui com vocês, querido amigo, querida amiga, para um desafio chamado família. Hoje o de número 63. Hoje nós vamos falar um pouco sobre amparar os pais, que é dever dos filhos. Então isso é muito bom, é um tema que deve ser sempre refletido por nós, muito importante, muito interessante. Primeira coisa, obviamente, é lembrar que os laços familiares não se dão ao acaso, né? Não se dão ao acaso. E isso é uma questão que nós vamos sempre ressaltar, né? Que os laços familiares, eles sempre estão representando um reencontro de almas. Então, não é a primeira vez que nós estamos com aqueles que estão dentro do lar. Alguém pode perguntar, não, mas então nós nunca vamos conhecer novos espíritos, vamos ficar sempre nos mesmos? Não, nós sempre vamos conhecendo. Nos círculos extensos da convivência material, nós vamos conhecendo outras almas. No plano espiritual, nós vamos conhecer outras almas. Só que reuni-las num lar traduz algumas necessidades específicas. E por isso lá, na grande maioria esmagadora das vezes, na quase totalidade, vai representar o reencontro de almas que já se conhecem. Eventualmente pode acontecer a recepção ao espírito qual nós não tivemos um contato anterior. Mas isso é uma minoria, não é uma regra, uma exceção. A regra é o reencontro de almas. Desde almas que já trazem uma ligação afetiva de uma maneira mais profunda, já um trabalho do amor já mais desenvolvido, onde o afeto está mais elevado, onde o amor já está num patamar mais alto. Até aqueles que têm dificuldades de relacionamento e que precisam se reencontrar no lar para justamente desfazerem dificuldades de convivência em relação ao passado por atos que foram realizados por um em relação ao outro. Então, de qualquer maneira, no mais elevado ou menos elevado grau da afeição, é um reencontro de almas. E, obviamente, nós somos dotados do livre-arbítrio. Nós encontramos essas almas, somos preparados para fazer o melhor, porque ninguém renasce na Terra, a reencarnação ela é uma lei muito nobre, então ninguém renasce na Terra para errar. Então quando nós vemos alguém errando, é fruto do livre-arbítrio. Então todo dia nós olhamos lá nos noticiários, na internet, na televisão, né, crimes. Ninguém reencarnou para cometer crimes, para roubar, mentir, matar, enganar. Ninguém reencarnou para não conseguir conviver com alguém. Se está próximo de alguém, foi preparado para que aquela relação fosse uma continuidade no processo de aprofundamento daquela relação e do afeto. Então, se não conseguiu ficar junto, é questão do livre-arbítrio, de um, de outro, de ambos. Assim é na vida. Nós temos livre-arbítrio. Nós somos imortais, não morreremos jamais. Agora, é claro que quanto mais nós trabalhamos melhor, mais rapidamente, mais felizes seremos e a elevação chega cada vez de uma maneira mais rápida, menos penosa. Então, quer dizer, temos essa relação de pais e filhos. O normal, obviamente, pela posição que o mundo material nos coloca, pela sublimidade da paternidade e da maternidade, é que pais e mães se dediquem de uma maneira extremada aos filhos. Então, coloquem os filhos como um ideal, né, maior,
de amá-los, zelar por eles, cuidar deles, prepará-los para a vida, encaminhá-los até a vida adulta. Esse é o jargão comum do dia a dia das famílias, em que há um equilíbrio de razoável para melhor. Agora, nessa relação, nós temos que lembrar 2 elementos. Primeiro, nem sempre nós vamos ter pais responsáveis. Vai acontecer um pai, de uma mãe. Para a mãe é um pouco mais difícil pela relação mais profunda, né, com o filho, que ela vai gestacionando ali 9 meses, tendo aquela gestação. Então há uma ligação especialíssima no sentido da mãe, é mais difícil, mas acontece. Mães que abandonam o filho, que não querem saber deles. E pais com menos dificuldade, nós vamos encontrar, obviamente, mais pais do que mães, que não cuidaram do filho, dos filhos como devia, ou os abandonaram à infância. Então nós vamos encontrar alguns pais e algumas mães, graças a Deus que não é a maioria, mas vamos encontrar que não foram bons pais e boas mães. Ou mesmo que não nos tenham abandonado esses filhos, mas no dia a dia não se comportaram como aqueles que deveriam cuidar, zelar e proteger deles. Foram agressivos, foram nada carinhosos, foram pouquissimamente amorosos. Então, filhos realmente que sofreram na mão de pais, né, que não foram os pais que se espera dessa sublime tarefa da maternidade e da paternidade. Então vai acontecer isso, né? É preciso que nós entendamos isso, vai acontecer. Então, nesse sentido, né, nós vamos ver que essa relação, às vezes, não é uma relação muito feliz. E acontece que esses filhos logo desejam sair de casa, fazer a sua vida, quando vão crescendo e vão se virando aí. Por quê? Porque aquele ambiente em que tiveram com pais e mães não foi aquele mais feliz. E aí, eles logo se veem, quando dá para ir embora, vão e pronto. Mas a vida corre, né? Todos nós somos espíritos imortais, mas o corpo é uma ferramenta que nós recebemos da providência divina para nos manifestarmos no mundo material, para aprendermos as lições que são necessárias, porque a lei da reencarnação ela é necessária. Enquanto nós não superarmos os valores materializados, os maus pensamentos, desejos, maus hábitos, imperfeições, vícios que ainda caracterizam a maioria dos espíritos na Terra, nós precisamos reencarnar. Só quando nós nos livramos de qualquer lição que o mundo material nos dê, que nós superamos a lei da reencarnação. Mas isso já se dá em mundos superiores. Superior ao mundo, a Terra, como é mundo de prova e expiação, superior até ao mundo de regeneração, que a Terra ainda vai chegar no final do milênio. Então são mundos já superiores, onde não há mais a reencarnação como lei necessária, porque o espírito já superou quaisquer questões que envolvam a matéria. Então ele vai evoluir já em espírito, mas é bem para cima, não adianta nem nós nos preocuparmos demais com isso agora. Enquanto isso, nós temos a lei da reencarnação. Então o que acontece? O tempo passa, o corpo desgasta, nós vamos ficando idosos, as energias vão faltando e com grande parte das pessoas chega uma velhice atormentada, com doenças, com enfermidades, com necessidades de cuidados que às vezes essas criaturas não podem prover por si mesmas, sejam pela incapacidade física, de saúde, ou seja pela incapacidade financeira, mas não tem como estar sem a necessidade do amparo. E aí os filhos trazem uma obrigação primeira de amparar esses pais. É uma obrigação moral? Sim. É uma obrigação jurídica? Sim. A lei prevê a obrigação de filhos ajudarem pais se esses não puderem se prover. Mas há a obrigação espiritual daqueles que nos permitiram a reencarnação. Quando os pais foram maus pais, erraram muito, deixaram uma relação com um sabor, determinado sabor amargo, a coisa é mais complicada, porque são filhos que sentem, mas não foi um bom pai, não foi uma boa mãe, ainda tem que, não vou cuidar, o problema é dele, né? Que uma instituição aí cuide dele. Muitas vezes acontece isso, o que é triste, porque filhos que abandonam pais
terão um resultado muito difícil e triste no futuro, porque existe um dever de gratidão dos filhos aos pais, né? Mesmo esses pais que não tenham sido pais e mães zelosos, dedicados, que tenham deixado realmente ressentimentos e mágoas, ainda assim, eles merecem a nossa gratidão. Os espíritos falam que mesmo um pai e uma mãe que tenha abandonado um filho na varanda de alguém, na porta de uma instituição, numa caçamba, como de vez em quando acontece uma notícia aí, mesmo assim, há um dever de gratidão, porque a oportunidade de reencarnar, ela é importantíssima para todos nós. Nós precisamos muito da reencarnação para melhorar os nossos valores morais, para sanar as nossas dores. E quando nós estamos no mundo espiritual e percebemos o tamanho dos erros, os equívocos cometidos, as dificuldades, nós entramos primeiro no estado de remorso profundo, que é um fogo que queima sem parar. Depois, quando o espírito consegue, com auxílio de outro, chegar num nível de um equilíbrio melhorzinho, passa do remorso para a fase do arrependimento. Então, quer renascer, quer corrigir, quer se refazer, quer reconciliar com adversários, quer fazer o bem para aqueles que ele fez o mal. Então, quer dizer, aí o espírito tem uma consciência que precisa reencarnar para melhorar. Então, para ele reencarnar, para nós reencarnarmos, é algo sagrado, essencial, importantíssimo. Nós precisamos muito. Então, a oportunidade da reencarnação já é, por si só, de grande necessidade de elevação e motivo de gratidão. Então, só mesmo a esses pais que tenham abandonado os filhos, há um dever de gratidão, ainda assim. Imagine quando são pais que cuidaram de nós, que fomos famílias que os pais foram zelosos, cumpriram o seu papel de papai e de mamãe, cuidando, nos ajudando na vida, a crescer, passar pela infância, adolescência, juventude, nos prepararmos para podermos caminhar com os próprios pés. Mais ainda, então, aí você multiplica por centenas esse dever. Pois é, então, todo esse cenário nós vamos encontrar filhos que cuidam dos pais, mas vamos encontrar filhos que largam os pais para lá. Alguns largam os pais ao léu, ao abandono. Não tem nada com isso, não cuidou de mim, fica na instituição. Outros não pensam assim, mas é a minha hora, e coloca o pai lá numa instituição, quando podiam cuidar dele de alguma forma. Então, repito, triste cena desses espíritos que enfrentarão uma consciência um remorso muito grande amanhã na vida espiritual. Então nós precisamos cuidar dos pais, na possibilidade de cada um, é lógico, né? Porque bons filhos assistem aos pais, independente do que esses pais fizeram para eles. Do mesmo modo que bons pais e boas mães fazem tudo pelos filhos, mesmo quando são espíritos terríveis, rebeldes e difíceis, mas fazem tudo o que podem para ajudar aqueles filhos. Então, quem tem uma postura mais educada, mais elevada, mais evangelizada, mais espiritualizada, vai fazer melhor. Então nós temos que fazer o melhor por eles. Lógico que às vezes são pais adoentados, têm dificuldade, passam por patologias, então às vezes não há condição de pagar cuidadores na maneira que eles precisam. Quando há condição, paga a dívida, porque a nossa dívida com os nossos pais, gente, ela é impagável. Repito, a dívida nossa com os nossos pais, ela é impagável. Não dá, mais que eu faça, eu não vou pagar tudo aquilo que eles fizeram por mim na oportunidade, principalmente aqueles que realmente, né, agiram como pais e mães verdadeiros. Então, temos que fazer o melhor. Então, gasto material, tem como pagar? Pago. Não tem condições, então, tento de revezar com irmãos, vamos cuidar. Às vezes pode acontecer que não tem recursos, então fala assim, olha, eu consigo, né, com a aposentadoria dela, somando alguma coisa, a gente consegue colocar numa instituição que cuida direitinho. Às vezes acontece, não há condição realmente de nós mantermos, né, os nossos pais no espaço deles e cuidar. Às vezes acontece. Se possível é melhor, porque a pessoa chega numa certa idade, já está doente, adoentada, cansada, esgotada, é lógico que ela ficar na casa dela, no ambiente dela, sempre é mais saudável do que ir para a instituição, porque é penoso a pessoa sair do seu lar, do seu espaço. Vamos imaginar o espaço que nós temos, como é que nós nos sentimos no nosso cantinho.
e ser arrancado e ser levado à Constituição. Então, puder evitar isso ao máximo. Se não tiver condição, porque de fato pode acontecer, que recursos materiais não são suficientes, pôr na instituição, mas a diferença do bom e do mau filho vai ser no contato. Bons filhos vão sempre visitar. Eu estava lendo uma história uma vez da jovem, né, que adorava, cuidava da mãe, mas aí a mãe era viúva, ela era filha única, não tinha como, e ela tentou, não teve condição, porque tinha que trabalhar e tal. Aí ela pôs na instituição, mas ela ia todos os dias, passava lá, pôs na instituiçãozinha perto da casa dela, que ela podia passar do trabalho todo dia e dar um alô para a mãe, e fim de semana ficar um pouquinho mais. Então é isso, quer dizer, ela não tinha como ela ficar mais com a mãe, então ela fazia assim. Lógico, não precisa ser todo dia, mas sempre, toda semana. O duro é pais, você vai lá em asilos e vê aqueles que têm 1 mês, depois 6 meses, 1 ano, tem anos, e aqueles que nunca mais os filhos voltaram. Aí é triste. Então, amparar os pais é dever dos filhos, independente do que eles fizeram. É uma reflexão. A frase que eu gostaria de mostrar, dá até 2 frases hoje. Uma do Allan Kardec, quão maiores não hão de ser essas obrigações de cuidados, né, em se tratando de filhos para com os pais. Todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna com os pais. Então, se abandonar um estranho, já é lamentável e triste. Imagina abandonar pais. E outra frase que está lá na Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé. Então, Paulo já nas epístolas, essa Epístola a Timóteo, no capítulo 5, lá no versículo 8º, se não temos cuidado daqueles que fizeram por nós isso tudo, está mal, né? Estaremos muito mal espiritualmente, hein? De valores morais. Então, a história, na verdade, acabei contando essa história, né, da jovem, né? Poderia contar, estou colocando o e-mail aí na tela, viu, gente? Se alguém quiser sempre mandar alguma coisa, recado. Mas eu ia lembrar da música Coro de Boi, por exemplo, aquela música famosa, Coro de Boi, quer dizer, do pai estava lá idoso, dificuldade, derrama, suja na casa, o pai né, bravo, e pôs o pai para fora e deu um couro de boi. Aí o menino saiu correndo atrás do avô, falou, vou cortar, dá metade aí, vô. Cortou, e o pai, mas por que isso? Quando o senhor ficar velho também, aí pelo menos eu tenho aqui esse couro para dar para o senhor. Quer dizer, o mau exemplo do pai que estava pegando para o filho, né? Isso é interessante. E o nosso soneto de hoje, para a gente encerrar, filhos ingratos, tristicina, sérios problemas no futuro, dor e remorso na mesma tina, os espera programa muito duro. Não importa como os pais agiram, se irresponsáveis merecem pena. Não é direito dos filhos que os firam, compete a Deus escolher-lhes futura cena. Quanto aos pais zelosos maior dever, dos filhos lhes amar, amparar e acolher, jamais deixando-os ao frio e ao vento. A maior caridade aos pais gratidão, mostrando dos filhos grande coração, bendito o amor que cresce no tempo. Então, muito obrigado você, querido amigo, querida amiga, foi um prazer enorme. Aqui pela Web Rádio Fraternidade também a nossa gratidão. Semana que vem nós estamos aí de volta com mais um desafio chamado Família. Muita paz, um ótimo dia, semana a todos. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Um Desafio Chamado Família, com o expositor e escritor espírita Joamar Zanolini Nazaré. Se desejar, escreva para nós no e-mail. Fale conosco, @radiofraternidade.com.br. No assunto, coloque um desafio chamado família e mande a sua mensagem.